E lá para a apresentação. Aqui. Direção defensiva. Estão vendo aí, né? Apresentação de direção defensiva. Colocar o formulário novamente. Da chamada. Então, bem-vindos à segunda etapa aqui, depois do nosso intervalo de 15 minutos. Na verdade, durou 20 minutos. Retomando aqui com a parte ainda de direção de segurança no trânsito e vamos, como ver, mergulho também ainda hoje, tá? Então, gente, ó, direção defensiva é você dirigir de maneira, você conduzir um veículo de maneira a antecipar as situações de perigo, inclusive as situações que não dependem só de você, né? Só da sua habilidade ou do seu veículo, mas do sistema de trânsito com os outros veículos, animais, pedestres, tá? Que possam estar as condições climáticas aí que possam estar acontecendo na minha rodovia, tá? Então, quem dirige tem que ter na cabeça várias coisas. Uma delas, aqui à esquerda, né, a cordialidade. Você não está numa guerra, você não é o gladiador do asfalto, né? Você não está jogando corrida com ninguém. Você tem que fluir, você tem que se deslocar com segurança para você, para a sua família e também para as outras pessoas envolvidas aí no sistema de trânsito. Eu também tenho que estar pensando em manutenção, desde essa manutenção mais simples, como calibrar o pneu, repor a água do limpador de para-brisa, né? Como também a manutenção rotineira aí de troca de óleo, troca de pneu, troca de filtros, né? Abastecer o meu veículo, lavar o meu veículo, importante também. Tem que ter atenção aos pedestres, também o uso do cinto de segurança e os perigos aqui na ultrapassagem, né, da pista. Tá? Então, eu tenho que ter a minha manutenção periódica e preventiva, né? Todo o sistema se desgasta, toda a máquina atinge a sua vida útil, né? Então a gente tem que estar substituindo. E para isso eu tenho que usar o manual do automóvel. Tá? O manual do fabricante do automóvel vai me dizer de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar o óleo, o filtro, as pastilhas de freio, as correias do motor, né? E fazer as revisões periódicas com essa periodicidade que o fabricante me recomenda. Também o desgaste dos meus pneus, tem validade de 5 anos, né, mas ele pode se desgastar antes desses 5 anos, através de uma ruptura, ou o próprio desgaste por atrito mesmo, então tem que ter sempre mais de 1,5 mm de profundidade nos sulcos do meu pneu, tá, para garantir a aderência do meu pneu na rodovia. Tá? E lembrando que tem vários componentes desses que podem me dar um problema catastrófico se eles falharem. Tá? Freio, suspensão, né? E outros problemas que podem me dar questões mais simples, né? Como furar um pneu e tal. Mas, assim, estourar um pneu já pode me dar um capotamento do carro, né? Então, não posso deixar ele passar da vida útil. E, e lembrando que tem coisas que podem dar um acidente sério, né? Então, observar isso, né? A durabilidade, né? Que o fabricante me coloca. Cuidado aqui com o combustível, ficar sem combustível dá multa de trânsito, né? O nível do óleo, o óleo de freio também, motor, direção hidráulica, nível do óleo de transmissão, água do radiador, sistema de limpador de para-brisa, as palhetas, quando começa a riscar, porque está na hora de trocar a palheta do limpador de para-brisa, o desembaçador traseiro e dianteiro, ou o ar-condicionado, que faz essa função também, funcionamento e regulagem dos faróis, as lanternas, né, setas indicativas, as lanternas de navegação, de freio, de luz de ré, tem que sempre estar inspecionando isso, né, fazendo inspeção visual. Também os meus pneus, de calibração do pneu. O uso do cinto de segurança é importante quando você colide um carro, seu corpo continua sendo projetado na mesma velocidade que o carro vinha. Você pode até ser arremessado para fora do veículo. Não posso ter nada solto dentro do carro, porque essas coisas vão colidir comigo quando eu bater o carro, né? Não ter objetos de distração também, como o seu uso do celular. Então, tem que forçar a minha concentração no ato de dirigir. Tá? Quando a gente dirige mais rápido, tem que olhar mais longe para antecipar os problemas. Quando eu dirijo mais devagar, tem que olhar mais perto. Tá sempre atento aqui com as sinalizações do painel do veículo, né? Sinais luminosos ali de combustível, velocidade, né?
indicativo de algum problema de manutenção. Os espelhos retrovisores têm que ser regulados de maneira que eu tenha um campo de visão bom, para não ter ponto cego, não tem que estar enxergando a lateral do meu carro, tem que enxergar o espaço lateral do carro. Está atento à movimentação dos veículos à minha frente e também atrás, nas laterais também, questão da ultrapassagem, né? Movimentações de pedestre, quando a gente está chegando próximo a cruzamentos, né? Principalmente aí nas rodovias federais, aí, onde eu vou ter próximo das cidades, nos cruzamentos povoados, né? Dentro da cidade, em qualquer cruzamento, está esperto que é ali onde vai ter movimentação de pedestre de outros veículos também. A posição das mãos do volante é aqui na posição 15, 10 para as 2, tá? Nunca assim meia-noite, nem assim 6:30 da manhã, sempre aqui 10 para as 2. Né? E eu vou regular o meu banco de maneira que eu alcance o punho na lateral do volante, para quando eu segurar poder ter essa curvatura, que é o que vai me dar a maior habilidade aqui para manobrar o volante, tá? O meu pé também tem que encostar no fundo da embreagem, então a gente regula o banco pela posição da embreagem ao fundo. Tá? Se o meu veículo não tiver embreagem, com um câmbio automático, eu regulo pela altura do freio. Tá? E o encosto, aí eu regulo pela posição da minha mão. Tá? Cuidado aqui em cruzamentos. Né? Sempre a preferência aqui, né, é de quem vem da direita. Tá? Mas não confie demais nessas preferências não, que você pode se acidentar. Né? Mas assim, se tiver todo mundo parado, a preferência é sempre de quem está à direita. Tá? O ideal é que tenha um sinal, um semáforo ou uma rotatória. Né? Eu tenho que ter também essa regra dos 2 segundos para a distância de segurança, né? A gente escolhe um ponto à frente da margem e aqui, ó. E aí conta 51, 52, né? São 2 segundos para o meu carro passar naquela árvore lá, essa é a distância segura. Tá? Na cidade a gente pode andar um pouco mais próximo, na estrada um pouco mais longe, porque eu vou ter uma velocidade maior, tem que ter uma distância maior. É o suficiente para eu poder reagir, né? Se lembra que tem o tempo de eu ver o problema, botar o pé no freio e ainda o sistema de frenagem começar a atuar. Tá? Cuidar aqui com a aquaplanagem, ó, nunca em alta velocidade em locais assim de alagamento, porque o meu carro flutua e eu não consigo mais ter controle dele. E aqui, para finalizar, tem as questões das multas, né? Essa tabela nem se está atualizada aqui. Acho que sim, mas eu posso ter multas de até R$ 2.000, né? Gravíssima aí, 2.900, né? Então, claro, o ideal não é só pagar a multa, porque você pode ter morrido no acidente, né? O ideal é sempre a gente dar preferência para a segurança, né? No caso do trânsito aqui. Se lembre, tá? O seu veículo não é uma armadura do Homem de Ferro, não. Ele é uma casca de ovo. Você não está assim tão seguro dentro dele, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E agora, na sequência, vamos falar do mergulho. São as pressões anormais. Então, deixa eu colocar a apresentação aqui. Apresentar agora. Tudo isso, claro, é o conteúdo dessa semana 5, né? Está iniciando hoje. Pressões anormais. Certo. Só um minuto para eu configurar aqui a apresentação, que deu um probleminha. Apresentação de slides, configurar. Só para botar ela para apresentar por uma pessoa. Pronto, assim vai dar mais certo. Aí, estão vendo? Ok, dá para ver aí o slide, né? Alguém fala aí no chat, está vendo? Ok. Gente, ó, então o que é uma pressão normal? A pressão para a qual o ser humano foi evoluído, né? Foi desenvolvido, tá? Que é uma atmosfera. Então, o que é uma atmosfera? É a pressão gerada por uma camada de 11 quilômetros da atmosfera terrestre aqui. Tá?
É bem diferente de uma atmosfera de um outro planeta, tá? Mas no nosso planeta, a gente tem uma atmosfera que é composta basicamente de hidrogênio e oxigênio, e o peso desses dois gases, o peso de uma coluna de 11 quilômetros desses dois gases, temos outros gases também, mas 90 e poucos por cento aí é oxigênio e nitrogênio, né? Isso me dá uma pressão de 1 quilo para cada centímetro quadrado da área do meu corpo. Isso a gente chama de uma atmosfera. Então a gente foi projetado para essa pressão. Nessa pressão meu corpo funciona bem. Se eu for com uma pressão menor, meu corpo começa a ter problemas. Se eu for com uma pressão maior, também começa a ter problemas. Então a gente vai estar estudando hoje aqui essa pressão hiperbárica, pressão acima da pressão atmosférica. Tá? E para a situação do mergulho. Tá? Então a gente tem mergulho de manutenção, mergulho de pesca também, no caso da lagosta, né, coleta, e mergulho de manutenção de embarcações, normalmente aqui mergulho de pouca profundidade. Esse mergulhador é um mergulhador de alta profundidade, tá? Para manutenção de sondas de petróleo, de torres de plataforma de petróleo, né? E para o caso aí da pesca e da manutenção de embarcações, normalmente um equipamento com cilindro autônomo, ou pode ser com ar mandado pela superfície também, que a gente já vai ver agora. Se eu tiver que passar muito tempo embaixo d'água, eu vou precisar de um suprimento de ar pela superfície. Então, a norma, né, a NR15, trata aqui do mergulho, e ela classifica assim, ó, até 40 metros de profundidade, eu chamo de mergulho autônomo. Então, nesse caso, eu posso usar o cilindro de ar comprimido. Muita gente acha que aquele cilindro é de oxigênio, né? Não é oxigênio, tá? É ar comprimido. O mesmo ar que você está respirando agora aí, só que você compacta ele num cilindrinho ali. Normalmente, esse cilindro tem uma autonomia de 30 minutos. Tá? Por isso que eu não posso ir muito fundo com ele, porque senão eu não vou ter ar suficiente para permanecer e voltar, né? Tá. Entre 40 e 50 metros, eu tenho que usar já não posso mais usar o cilindro, eu tenho que usar um ar suprido pela superfície. Então, eu tenho um compressor lá na superfície, ou cilindro de maior volume lá de reserva, e eu vou mandar uma mangueira, que é conectada num cinturão, que a gente chama de umbilical, e esse cinturão é conectado na válvula, no aqualung aqui, na válvula de respiração do mergulhador. Tá? De 50 até 90 metros, tá, eu tenho que usar um sino de apoio, porque esse é um sino aberto, ele tem um formato de sino mesmo, como se fosse um copo de cabeça para baixo, e eu vou descer dentro desse sino, ele tem a boca aberta mesmo embaixo, tem formato de sino, e dali de dentro desse sino eu vou sair para fazer a minha operação de mergulho. Depois eu volto para dentro desse sino e vou ser içado, né, puxado para a superfície pelo sino. Claro que dentro do sino eu vou ter um sistema de comunicação por rádio, né, para estar conversando lá com a superfície. A partir de 90 metros de profundidade, eu já tenho que usar um, um sino fechado, tá? Então, de 50 até 90 eu uso o sino aberto. A partir de 90 a gente usa um sino fechado, que é como se fosse um mini submarino, tá? E aí a gente vai usar uma mistura artificial. Normalmente a gente já não usa mais o nitrogênio, a gente usa hélio, o pessoal do mergulho chama de heliox, oxigênio com hélio. Por que disso? Porque o nitrogênio me dá intoxicação, tá? Quando eu estou sob alta pressão. E acima de 130 metros, que é o mergulho aí das plataformas de petróleo, né? Aí a gente tem sempre, né? O sino fechado, né? E a técnica da saturação, né? A partir de 130 metros. Então, o que é isso, né? Esse aqui é o mergulho autônomo, tá? Já vou explicar melhor ele aqui. E esse aqui é o mergulho com o sino fechado. Está ali o sino fechado, é uma esfera de mergulho, na verdade, e ele tem uma cabine hiperbárica. Então, assim, você põe o mergulhador na cabine, deixa ele alguns dias ali, dependendo do tempo que ele vai permanecer lá no fundo, você vai pressurizando, e ele já vai respirando uma mistura especial de gases aqui, para ele saturar o sangue dele, né? Depois a gente acopla esse mini submarino na parte de cima da câmara, e ele passa para o mini submarino que vai estar na mesma pressão dessa câmara, que é a mesma pressão que ele vai encontrar lá embaixo no mergulho.
Aí ele desce, resolve lá o problema dele, entra no submarino aí sabe novamente, volta para a câmara de hiperbárica e ali ele vai fazer a descompressão. Tá? Se ele voltar para a pressão atmosférica, vai morrer, tá? Então a gente tem que fazer uma descompressão. Então isso é um processo de alguns dias para você fazer um mergulho lá de 1 hora, uma profundidade alta. Você tem que passar alguns dias dentro dessa câmara. Já no mergulho autônomo, ou mergulho de baixa profundidade, eu não preciso dessa técnica, né? Mas se eu passar muito tempo lá embaixo, eu vou precisar fazer uma descompressão para eu poder me livrar do nitrogênio residual. Então, como é isso? Ó, você está respirando agora aí e está entrando para o seu pulmão nitrogênio, 79% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 1% de outros gases, de hidrogênio, de argônio, de outros gases. O oxigênio é o que o meu organismo usa no meu metabolismo, tá? E o nitrogênio ele não vai ser solúvel no meu sangue, mas o oxigênio é. Então entra o oxigênio, sai o CO2 do meu metabolismo. E o nitrogênio entra todinho e sai todinho. 79% sai 79%. O oxigênio entra 20% e sai lá 18, 17%, né? O meu organismo não absorve todo o oxigênio. Tá? O problema é que quando eu estou numa pressão maior, né, e cada 10 metros de água aí me dá uma pressão de 1 atmosfera acima da pressão normal, esse nitrogênio começa a dissolver no nosso sangue. Tá? Então imagine aí uma garrafa de Coca-Cola, quando você chacoalha assim, você não vê as bolinhas da Coca-Cola ali, né? Mas quando você abre a garrafa, faz pss, aparecem as bolinhas, né? Então o que é que essas bolinhas? No caso do refrigerante, o gás é o dióxido de carbono, CO2, né? Então, sob pressão, ele está dissolvido na água, você não vê ele. Quando você volta para a pressão atmosférica, ele vira gás novamente, né? Então, isso vai acontecer com a gente com esse gás nitrogênio, né, que tem na nossa atmosfera normalmente, e é o que tem no cilindro do mergulhador, e é o que tem também no compressor, quando manda com uma mangueira para você lá embaixo, o caso do mergulhador aí da lagosta, né? E à medida que eu fico muito tempo naquela profundidade, esse nitrogênio vai me intoxicando e vai dar uma doença chamada narcose, que é a embriaguez de profundidade. Pode me dar até um coma alcoólico, não alcoólico, mas um coma de nitrogênio, né? Então chama narcose, embriaguez de profundidade. Quando eu voltar, se eu voltar muito rápido, esse gás vai voltar a ser gás na minha carne, aqui nos meus tecidos, né? E isso vai entupir as minhas artérias, né? Então eu tenho ali outra doença chamada embolia. Então, na descida, você se lembra de narcótico, de envenenamento, e na subida você se lembra de bolha. Então, a embolia lembra de bolha, narcose lembra de narcótico. Tá? São as duas doenças principais. Além disso, eu tenho problemas de acidente mesmo, de afogamento, de falta de oxigênio, né? De colisão, de explosão, de choque elétrico, depende do trabalho que eu estou fazendo lá, de eu me enroscar em algum material e não conseguir voltar, né? Um ataque por um animal ali, um tubarão, por exemplo, né? Tá? Tem problemas também de acidentes, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, aí é um pouco caro você fazer um mergulho aqui de batismo, né, no treinamento. Normalmente a gente faz um curso, né, de mergulho, tá? O curso para mergulho profissional ele é bem longo, demora mais de 1 ano. Você faz uma formação de mergulhador, né? Mas eu posso fazer um curso para mergulho não profissional, para mergulho de lazer, numa escola, né? E ou eu posso fazer só um mergulho que a gente chama de mergulho de batismo. Você vai até lá numa operadora de mergulho e faz aquela instrução ali que é dada no mesmo dia e você faz esse mergulho, né? O que é que faz essa regulagem de você descer ou flutuar, né? O meu corpo, ele flutua, tá? Então a gente tem que usar um cinturão de chumbo para poder afundar. Mas eu tenho que ter um controle de flutuabilidade, né? Senão eu vou para o fundo e se eu soltar esse cinturão eu vou subir muito rápido, né? Então vou ter problema aí de embolia, né? Então, o que faz essa regulagem é um colete inflável, um colete por flutuação, que eu uso o mesmo gás aí do meu cilindro, esse colete. Tá? Então, na hora de entrar na água, a gente infla o colete, dá esse passo para frente aqui, pula na água. Normalmente a máscara sai, né? Aí você repõe a máscara ali, bota a válvula, se acostuma ali a respirar embaixo da água, respira só pela boca, né? E aí eu vou tirando o gás do colete e eu vou mergulhando, tá?
Quando chega em 3 metros de profundidade, é a profundidade crítica, dói o meu ouvido, tá? Meu tímpano. Então, tem que fazer uma manobra chamada manobra de valsal. Você aperta o nariz e fecha a boca e sopra com força para equalizar a pressão no seu tímpano. E aí, parando de doer, você consegue descer mais, tá? Chama manobra de valsalva. Tem pessoas que não conseguem descer a mais de 3 metros, não conseguem equalizar essa pressão, não conseguem descer. E aí, a movimentação lá embaixo, eu vou ter um instrutor comigo para me orientar, né? Se der algo errado, a gente volta, né, para a superfície. No caso do mergulho de batismo, né? Que equipamentos eu tenho que usar para um mergulho? Eu sempre tem que ter um traje de neoprene, que vai fazer a parte térmica, né, o controle térmico, que lá embaixo é muito frio, tá? Tem que ter uma mistura respiratória de reserva, tem que calcular o meu tempo de mergulho, para o meu cilindro dar certo ali, né? Sempre tem que ter um relógio e um profundímetro, tá? Para eu controlar o meu tempo e a profundidade para eu poder fazer a descompressão, tá? É importante sempre ter uma faca também para eu poder me desvencilhar de alguma coisa que possa me prender lá embaixo. E esse colete de controle de flutuabilidade, né? Também se usa luvas, se usa as tabelas de descompressão. Normalmente o meu mergulho ele tem que ser planejado com antecedência, tem que ter um plano de mergulho, porque eu tenho que fazer o controle do retorno, né, a minha descompressão para não ter embolia. E eu tenho que ter o controle do meu tempo de permanência para não ter a narcose. Tá? Então, ali o profundinho, tubo respirador, máscara, nadadeiros, o lastre é o cinturão de chumbo, né, mergulho autônomo. E também uma lanterna, se eu for mergulhar à noite ou em cavernas. Tá? Se for mergulhar em caverna, também tem que ter sempre um cabo guia, que é um cabo que eu vou conectar na entrada da caverna para eu poder voltar, né? Não me perder na caverna e acabar o meu suprimento diário e morrer. Então, esse é o profundímetro, né? Essa mão aqui é do professor Ricardo, um mergulho que eu fiz lá em Fernando de Noronha, tá? Então, o profundímetro de ponteiro, né? Vai me dizer qual profundidade eu estou, consequentemente, qual é a pressão que eu estou. E eu posso usar também um computador de mergulho, que ele tem o profundímetro e o relógio acoplado, né? E aí ele já me apita, vibra aqui para me dizer que está na hora de eu voltar. E ele vai parar e apitar nos meus pontos de descompressão. Tá? Então, até 40 metros, a gente vai ver na tabela de mergulho ali, se eu descer, como eu desci lá em Fernando de Noronha, não tem essa preocupação de pontos de descompressão, tá? Só tem que ter uma velocidade pequena de retorno para a superfície. Mas na profundidade maior e um tempo maior, eu tenho que me preocupar. Aqui o cabo guia. E essa é a tabela de descompressão. Então, vamos ver, ó, um mergulho de 12 metros ali, ó, que é 40 pés, vamos para um maior aqui, ó, para 45 metros, aqui, o mergulho lá em Fernando de Noronha, né? Então, ali em cima, ó, dependendo do tempo que eu vou passar no fundo, esse tempo conta desde o momento que eu entrei na água, tá? Então, essa segunda coluna, o tempo de fundo, não é o tempo que eu estou lá no fundo, não, é o tempo que eu já entrei na água, começa a contar esse tempo. Então, se eu passei, por exemplo, 30 minutos no fundo, né, o meu cilindro dá mais ou menos isso, né? Nem é bom eu passar mais de 30 minutos, porque eu não vou ter ar para retorno, né? Mas se eu passar ali 20 minutos no fundo, ó, eu já vou ter que ter um tempo de retorno lá na coluna, na penúltima coluna, um tempo de retorno total de 11 minutos e 30 segundos. Tá? Então é importante eu ter um ar de reserva para eu poder retornar. Tá? E aí eu vou fazer as paradas. Nesse caso aqui dos 20 minutos, eu vou fazer uma parada de 2 minutos em 6 metros de profundidade e uma outra parada de 7 minutos a 3 metros de profundidade, para depois eu poder sair da água. Se eu sair rápido demais, vai dar embolia. Entupir minhas artérias aqui, meus capilares, vou ficar com aquela doença com sequela, como a gente vê aí no mergulhador, em alguns colegas mergulhadores aí da lagosta, né? Então, qual é o problema do mergulho da lagosta? Eu não tenho muitos equipamentos, então não sei a profundidade nem o tempo que eu fiquei lá embaixo, né? Então, fica difícil de fazer esse retorno aí para fazer a descompressão, né? Você tem que sempre fazer essa descompressão para não ficar doente. E não posso ficar tempo demais lá embaixo também para não ter a narcose, né? O problema da embriaguez de profundidade. Tá? Então tem que ter essas contas direitinhas aí para ter a segurança do meu mergulho, é o meu plano de mergulho. Tá? Eu tirei aqui algumas fotos, deixa eu ver, então, assim as fotos,
Acabei tirando aqui a foto do meu mergulho, mas lá na aula do gravada, tem uma foto minha mergulhando lá em Fernando de Noronha e tal. Eu mergulhei a trabalho lá em Fernando de Noronha, tá? Fui fazer, na época era engenheiro e fui fazer o laudo de insalubridade lá pela Universidade Federal, dos profissionais lá do Instituto Chico Mendes, que é o órgão federal que cuida da reserva ambiental, a reserva federal, né? No caso lá do Fernando de Noronha. E aí fui fazer o laudo de insalubridade desses profissionais lá, acabei fazendo esse mergulho também, tá? E 40, acho que foi 40 metros, 30, 40 metros, não me lembro agora, que faz alguns anos já. Ok, então cuidar dessas duas doenças aí, além do acidente, né? O acidente de mergulho, que já pode me matar na hora, e as doenças também podem me matar, né? Então, embolia e narcose. Narcose, lembra de narcótico, é na ida normalmente, é embriaguez de profundidade, e a embolia é na volta. Quem morre de narcose não vai ter embolia, né? Porque não volta, né? Se voltar, também já está morto, não vai ter problema de entupir os seus capilares. E a embolia pode lhe matar também, ou pode lhe dar paralisia, porque ela interrompe, a bolinha interrompe, né? O gás volta a ser gás dentro do seu tecido, e aí se não tem circulação de sangue, o tecido morre, né? E aí, tem tratamento para isso? Tem, eu tenho até 6 horas para botar esse mergulhador dentro de uma câmara de descompressão, botar ele na pressão que ele estava lá no mergulho. Então, a gente tem que trazer eles aqui para o Hospital Naval, aqui da Marinha do Brasil, aqui em Natal, colocar dentro da câmara de descompressão, pressurizar ele novamente, ele vai respirar oxigênio puro, e aí eu vou descomprimindo, o médico, né, o médico de tratamento hiperbárico ali, medicina hiperbárica, né, vai descomprimir você numa taxa bem lenta, e você vai respirar oxigênio puro para ir desintoxicando, limpando as suas artérias das bolhas, né, e do nitrogênio, aí eu vou solubilizar o nitrogênio de novo no meu sangue, né? E vou fazendo esse tratamento. Se isso demora muito, eu consigo desentupir as artérias, mas aí o tecido já morreu, e aí eu vou ter sequela, né? Às vezes dá para reverter por fisioterapia, mas em muitos casos o mergulhador fica paraplégico, né? Fica puxando de uma perna. Então, essas regiões aí da Costa Branca, onde a gente tem o mergulho de lagosta, hoje já está bem melhor, porque o pescador já está mais treinado, mas foi orientado pela Marinha também. Mas dos antigos aí a gente vê uns casos de acidentes sérios, né? Às vezes a pessoa até morre ou fica inválida, né? Ah, gente, então o que eu tinha para hoje era isso. E faltou aqui só hoje, mas durante a semana a gente vai ter aula gravada sobre a norma da Marinha para embarcações, a norma 01, que são os conteúdos dessa semana, tá? Todo mundo assinou aí a lista de chamada? Vou botar de novo o formulário. Ah, não, desculpa, botei errado aqui. Esse Meet aí não é o formulário, não. Peraí, deixa eu pegar aqui. Esse Meet é uma outra reunião, esqueçam essa mensagem aí, é uma outra reunião que eu vou fazer com outras pessoas. Tá aqui, ó, esse formulário, tá? Forms do Google aí, formulário de chamada, tá? E à medida que vocês forem tendo dúvidas aí, também pode estar me chamando aí no WhatsApp, tá? Lembrando que nas segundas-feiras, semana que vem vai ser a nossa última semana, segunda-feira às 11 da manhã, a gente tem também um momento de tira dúvidas aí, o centro de aprendizagem, tá? Nesse mesmo link aqui do Google, esse aqui que termina com XKF aí, aliás, XKF, né? Ok? Muito obrigado aí, tchau, tchau, boa semana para vocês, vamos estudar, cuidei para não acumular demais, hein? Valeu, tchau, tchau.